Olá, como vai? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para tratarmos de um assunto bem interessante, o começo das virtudes. De fato, nós conversaremos e falaremos hoje sobre a virtude da prudência. Como nós já mencionamos em outros vídeos anteriores, a prudência faz parte desse rol das virtudes cardeais. A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. A partir de hoje nós começaremos a falar de cada uma especificamente. E no final desse vídeo, dessa formação, nós faremos um breve questionário. Mas desde já, como eu sempre peço, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para você não perder os nossos vídeos, tá bem? E mais um bônus, mais um extra, eu vou deixar aqui embaixo uma live que eu fiz com duas colegas, com duas irmãs, sobre a virtude da prudência. Então, foi um vídeo muito interessante dessa virtude, está bem? Então, como que Fausto começa a falar sobre a prudência? Sabedoria da vida. Durante séculos, a prudência foi identificada como a sabedoria da vida. Talvez como um entendimento que faz muito sentido, mas ao mesmo tempo ele é muito especulativo, teórico, reflexivo. Vamos adentrar. Ser prudente é agir de um modo pensado, racional, não instintivo ou inconsciente. Olha que interessante essa definição. Agir de um modo pensado, racional, não instintivo ou inconsciente. Ou como a gente poderia também colocar, de forma impulsiva. A prudência é a virtude guia da vida. A virtude guia da vida. Os antigos a chamavam auriga virtutum, o cocheiro, que tem as rédeas do carro das virtudes e as conduz e as dirige. O cocheiro ele dá um norte para os cavalos ou para o cavalo que ele conduz. E nesse caso você pode imaginar ali um cocheiro que conduz ali os cavalos das outras virtudes. É prudente aquele cristão que procura guiar-se pela razão iluminada pela fé. Então, só para a gente lembrar, se você ainda não ouviu falar disso, a inteligência ela comanda a vontade, que por sua vez conduz os apetites sensitivos, a potência cogitativa. Esse apetite sensitivo, ele são as nossas emoções. Aquilo que acontece uma transmutação corporal, aquilo que todo o processo de inteligência, aliás, de pensamento, que eu interpreto as coisas, me cai no pensamento. Então, há toda essa questão que o corpo ele se transforma de certa forma. E a potência cogitativa é um sentido interno para os tomistas, né, Santo Tomás de Aquino. E essa cogitativa ela é basicamente guiada pelo instinto. Então, quando a gente fala que a razão é iluminada pela fé, a ordem natural é a inteligência que comanda a vontade, que comanda apetite sensitivo ou a potência cogitativa. Mas a fé que nós conhecemos pelos ouvidos, que nós conhecemos através do estudo, através da revelação, ela ilumina ainda mais a inteligência do homem. Olha só que interessante, no começo da encíclica Fé e Razão, por sinal, uma tremenda de uma leitura, São João Paulo II diz que a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Nosso intelecto humano ele foi criado para a verdade. Né? Então, fazendo um paralelo com os nossos sentidos, né? Os olhos foram feitos para ver, o tato para sentir, o nosso paladar, né? Para perceber o gosto, o olfato, o cheiro, né? O ouvido para ouvir. E por mais óbvio que seja isso, nosso intelecto, a nossa razão foi feita para conhecer. Ambas, a razão e a fé, procedem de Deus, única luz verdadeira, e são inseparáveis, ou deveriam ser inseparáveis. Tem um livro
Eu falei do São João Paulo II, mas tem um livro também do professor Felipe Aquino que trata sobre esse assunto. Por isso, Bento XVI, na Universidade de Ratisbona, citava essa frase do imperador bizantino Manuel II, paleólogo: não agir segundo a razão é contrário à natureza de Deus. Não agir conforme a razão é contrário à natureza de Deus. Então, a maior imprudência da vida não é atravessar uma avenida movimentada quando o semáforo está vermelho. É ser superficial. Então, por mais que atravessar um farol vermelho ponha em risco as nossas vidas, ser superficial também, mas a nível psíquico, emocional. Então você veja que o quanto que isso é importante a gente saber, né? E como ser superficial, você pode estar se perguntando. Ir no embalo das coisas. Viver de inércia. Deixar as rédeas da vida nas mãos das emoções e das paixões. Aqui, paixões a gente também entende como emoção, né? Ele faz uma diferença, mas a gente pode entender como a mesma coisa. Então, por exemplo, a ira, a raiva, a inveja, o amor próprio orgulhoso, uma ambição egoísta, ou do sentimentalismo irracional. Por exemplo, uma moleza sentimental na educação dos filhos. Largar-se nas mãos dos desejos, procurando falsas razões para justificar aquilo que desejamos, em prejuízo do que é um bem, um dever verdadeiro e certo. Decidir movidos pelos nervos e pela pressa, afobação, precipitação e meios mal pensados. Viver nesse embalo sem parar, sem pausas. Joseph Pieper, um autor também muito interessante, citando e comentando Santo Tomás de Aquino no nosso livro sobre as virtudes fundamentais, diz: o bem essencial do homem, isto é, seu verdadeiro ser humano, reside no fato de que a razão, que se aperfeiçoa no conhecimento da verdade, modele e informe interiormente seu querer e sua ação. O homem é homem porque é racional. Por isso que o homem, se a gente vai estudar Aristóteles ou Santo Tomás de Aquino, na diferenciação das almas, alma vegetal, animal e racional, o que caracteriza o nome é justamente o racional para o homem. A razão que se aperfeiçoa no conhecimento da verdade, modele e informa interiormente seu querer e sua ação. E como que a gente pensa a prudência nesse ponto, né? A gente sabe que tem a razão, que nós somos racionais, ótimo. Mas quais são os três passos ou os três pilares da prudência? Claro que Santo Tomás de Aquino ele vai se estender detalhadamente sobre a prudência, mas aqui a gente está falando muito mais da aquisição a nível mais sintético, né? Mais sintetizado. Então, o que o compêndio do Catecismo da Igreja Católica nos diz? A prudência dispõe a razão a discernir em cada circunstância o nosso verdadeiro bem e escolher os meios adequados para o pôr em prática. Ela guia as outras virtudes, indicando-lhe a regra e a medida. Então, olha só que interessante. Dispõe a razão a discernir, a escolher, em cada circunstância em particular. Então, não há uma regra de vida 100%, comentando a prudência agora, né? Não há uma regra 100% assim de você deve sempre fazer isso. Claro que há casos que a gente generaliza, mas a prudência ela vai escolher os meios certos, ela vai escolher o bem para aquele momento, para aquela circunstância e dispor dos meios necessários para isso, né? Então, quando se trata dessa virtude, Santo Tomás de Aquino explica que ela leva, a partir do conhecimento verdadeiro, a decisão prudente. Então, quais são os três passos? Reflexão, juízo e decisão. Reflexão, juízo e decisão. Primeiro ponto, a reflexão. Já vimos como é fácil substituir a reflexão por emoções, paixões e interesses. Para refletir prudentemente, precisamos de. Para refletir bem. Isso é o primeiro passo, então a gente precisa investir nisso.
A. Vencer a preguiça de pensar. Precisamos aprender a pensar e exercitar isso sempre. É a preguiça que nos vence quando dizemos antes de ter refletido sobre um problema. Deixa, estou cansado, não me aborreça. Ou até mesmo adiar essas coisas. B. Ter tempo para pensar sobre a vida e as coisas da vida. Momentos concretos, fixos, habituais, de meditação, de oração, de exame de consciência. Esses pensar sobre a vida e as coisas da vida, eu particularmente faço de uma forma escrita. Claro, eu penso para escrever, mas também enquanto eu escrevo eu penso. E por sinal, é uma indicação que eu deixo para você, se você dispõe desse tempo, dessa possibilidade, ou se ainda não conhece, é uma prática bem interessante e tem muitos frutos. C. Cultivar o hábito de ler, que facilita o hábito de pensar. Então, a leitura é esse exercício mental que vai nos ajudar a vencer a preguiça, que vai deixar o nosso cérebro praticamente em forma. D. Saber usar da memória para aproveitar a experiência e retificar e corrigir. Não é prudente, diz São José Maria, quem nunca se engana, mas quem sabe retificar os seus erros, quem sabe corrigir os seus erros. E sermos humildes, pedir a luz a Deus e ao Espírito Santo, e pedir conselho a quem eu possa dar, não com qualquer pessoa, mas com a pessoa que entenda daquilo, que conheça mais as coisas, que tenha mais experiência. O primeiro passo da prudência, escreve São José Maria, é o reconhecimento das nossas limitações, a virtude da humildade. É admitir em determinadas questões que não percebemos tudo, que em muitos casos não podemos abarcar circunstâncias, que importa não perder de vista a hora de julgar. Por isso, nos socorremos de um conselheiro, não de qualquer um, mas de quem for idôneo, de quem a gente tenha confiança, e por aí vai. Segundo ponto, o primeiro ponto é a reflexão, o segundo é o juízo, a avaliação daquilo. Então, ponto A, fazer um juízo de valor, enxergar o que é no caso, moralmente melhor ou pelo menos bom. Então, se você chegou até aqui e acompanhou as outras formações, existe para a nossa consciência aquilo que é o bem, aquilo que é o errado, aquilo que é o mal, aquilo que é o certo, que é o melhor. São Paulo pedia aos romanos empenho em discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. B. Captar o ponto de equilíbrio do bem a realizar. Não ficar nem abaixo desse ponto, nem pecar por excesso. Por exemplo, é bom ser amável e conversar com os colegas, mas é errado gastar muito tempo, em conversas inúteis. Assim também como é bom você ter uma dose certa para conversar com as pessoas, de sociabilidade, mas também não é interessante, não é saudável para nós, homens, animais sociais, assim, que fiquemos isolados, também não faz sentido. C. Julgar com clareza quais são as prioridades, utilizando não só a razão, mas a razão iluminada pela fé. Aqui que é o pulo do gato para o cristão, né? Deus é uma prioridade que não pode ser rebaixada. E D. Fazer juízos acertados sobre os meios eficazes a serem empregados. Definir bem o que, o como e o quando. Então, nós tratamos sobre a reflexão, sobre o juízo e a avaliação. E o terceiro ponto, a decisão. Santo Tomás ensina que a virtude exige transformar o conhecimento verdadeiro em decisão prudente. E dá esta regra de ouro. O homem prudente é lento na reflexão e rápido na execução. Olha, quero que você guarde essa frase hoje. Se você chegou até esse momento, escreve aqui embaixo. O homem prudente é lento na reflexão e rápido na execução. E o que isso exige para nós? A.
vencer o comodismo e o medo de que não dê certo. Às vezes a gente faz tudo certinho, a gente pensa, tem um cérebro muito afiado, pondera as coisas, faz lá uma lista de prós e contras, mas mesmo assim, né, exige uma decisão. E a decisão é quando a gente se põe à prova, não tem jeito. Então, a prudência exige habitualmente uma determinação pronta e oportuna. Se algumas vezes é prudente adiar a decisão até que se completem todos os elementos de juízo, outra seria uma grande imprudência não começar a pôr em prática, quanto antes, aquilo que vemos ser necessário fazer, especialmente quando está em jogo o bem dos outros. Então pode entrar até mesmo um excesso de cautela, uma covardia, uma vergonha, que é justamente o segundo ponto, o ponto B, que Fausto nos fala hoje. Não cair na cautela medrosa. Pela prudência, o homem é audaz. Sem insensatez, é corajoso. Não evita, por ocultas razões de comodismo, o esforço necessário para viver plenamente segundo os desígnios de Deus. Prefere não acertar 20 vezes a deixar-se levar por um cômodo abstencionismo, ou seja, se abster, se tornar-se omisso. Não renuncia, não renuncia a conseguir o bem por medo de não acertar. Quantas vezes isso acontece conosco? Não somente para tomar uma decisão, né? E C. Finalmente, a constância no esforço, ainda que custe muito. Com a luta e o decorrer do tempo, custará menos. Então, eu me decidi por algo. Aquilo no começo não dá frutos imediatos. Eu preciso perseverar nisso, como a gente já falou, né? Concretizar uma virtude, né? Você escolher uma virtude para conquistar, vai te exigir perseverança. Né? E isso é com cada virtude, não temos como sair disso. Bom, a gente vai agora para um questionário sobre a prudência. Eu vou fazer aqui de forma direta, mas você pode ir pausando, pode ir pensando, pode escrever numa folha, num caderno que você esteja usando, tá bem? Procuro ter com frequência, se possível diariamente, alguns momentos de silêncio e reflexão para orar, meditar e esclarecer com Deus os assuntos fundamentais da minha vida. Peço ao Espírito Santo que ilumine minha inteligência e oriente e fortaleça a minha vontade para seguir a verdade e o bem. Tenho o bom hábito de me aconselhar devidamente antes de assumir compromissos sérios, de fechar negócios arriscados ou de resolver problemas familiares e profissionais de certo vulto. Evito a autossuficiência, caio no orgulho de dizer, não preciso de ninguém, isso eu resolvo sozinho. Quando tenho de enfrentar algum problema que cria tensões desagradáveis, por exemplo, na família, na profissão ou social, peço a Deus que não me permita a paixão, a ira, o ódio ou o rancor me privem do raciocínio lúcido. Guardo um silêncio prudente antes de corrigir, quando fere a indignação. Falo só após ter transcorrido o tempo suficiente para que a correção, embora firme, seja serena e faça o bem. Evito duas imprudências muito comuns e perigosas: ser afoito e ser o eterno hesitante. Caio na falsa prudência dos medrosos que não querem arriscar nada e por isso adiam tudo, de compromissos com Deus e com o próximo, e se apavoram diante de ideais grandes e generosos. Percebe que este é o caminho garantido para a mediocridade? Esqueço-me de que até as pessoas mais simples me podem sugerir ideias e soluções boas em que eu não havia pensado. Tenho respeito pelas opiniões dos demais. Caio na insensatez de dizer, em matéria de religião e espiritualidade, eu não preciso de direção espiritual, ignorando que a autodireção costuma terminar no fracasso. A prudência do autêntico cristão deve levá-lo, muitas vezes, a renunciar com valentia a ambientes, situações e comportamentos que os outros acham normais ou comuns. Tenha coragem de prescindir de certas amizades perigosas, de prazeres, brincadeiras e costumes,
matéria de sexo, de bebidas, de festas, de espetáculos, que só me fazem mal e ofendem a Deus? Dou-me conta do sentido profundo dessa frase de Cristo. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se depois perde a sua alma? Quem é mais prudente, aquele que se arrisca a condenar levianamente a sua alma, ou que não hesita em fazer os sacrifícios necessários para não perder Deus para sempre? Sou firme nas minhas decisões? Persevero no cumprimento das resoluções difíceis? Depois de ter refletido e pedido luzes a Deus, empenho-me em levar as coisas até o fim, sem esmorecer nem recuar perante os obstáculos? Esse foi o nosso questionário, esse foi o nosso tema hoje sobre a prudência. Mais uma vez eu peço para você curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou, se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? E se você quiser, até mesmo volte para fazer esse questionário com mais calma. Eu acho que vai te ajudar a produzir muitos frutos e vai te ajudar bastante também. Está bem? Então, até a próxima.